sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do MAC. Um episódio voltado para trazer visibilidade para advogados, falando sobre sua trajetória, a área de atuação e tudo aquilo que pode contribuir para uma carreira sólida na advocacia. E no episódio de hoje, eu tenho a honra de apresentar, com muita alegria, uma profissional com sólida atuação no direito previdenciário. Ela é formada pela Universidade Estácio de Sá desde 2015 e atuando na área previdenciária desde 2016. Ao longo da sua trajetória, ela construiu experiência na condução de demandas administrativas e judiciais, com foco na concessão e revisão de benefícios, sempre buscando soluções práticas, seguras e eficazes para cada cliente. Ela é pós-graduada em Direito Previdenciário, Processo Previdenciário pelo Damásio Educacional e atualmente também é especializada em Direito Civil, Processo Civil pela Escola Superior da Advocacia, ampliando ainda mais sua visão técnica e estratégica na advocacia. Além disso, ela é vice-presidente da Comissão de Precatórios e também membro da Comissão do Direito Previdenciário da OAB Mato Grosso do Sul. Além da excelência profissional, ela é uma mulher de valores, esposa, mãe da Fernanda e do Matheus, esposa do Jairo. E leva para a advocacia sensibilidade, responsabilidade e comprometimento com cada pessoa que confia no seu trabalho. É uma honra receber aqui doutora Nayara Garcia. Doutor- Olá, Doutora Nayara, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra ter uma advogada com tamanha excelência aqui, abrilhantando o nosso podcast. obrigada. Doutora, seja muito bem-vinda. É um prazer ter a senhora aqui. E antes de iniciar as perguntas aqui, eu gostaria de conhecer um pouco mais da senhora, saber por que a senhora escolheu a advocacia. Se apresente, por favor, doutora Nayara. Olá, o prazer é meu em estar aqui. Bom, eu comecei a faculdade de Direito com 22 anos, no ano de 2010. Terminei em 2015. E quando eu comecei a faculdade, eu já tinha a Fernanda pequena, a gente já tinha ali umas dificuldades. Comecei com bastante dificuldade, inclusive para pagar a faculdade, sofremos bastante, mas fomos aos trancos e barrancos, me formei, passei na OAB e comecei a atuar no direito do trabalho, que foi a área que eu escolhi para fazer a segunda fase da OAB. Mas eu vi que não era o que eu gostei, não gostei de atuar nessa área e fui para o direito previdenciário. E ali eu me apaixonei, porque no direito previdenciário eu consigo ajudar as pessoas, eu consigo trazer mais conforto para a vida das pessoas, trazer dignidade para a vida das pessoas, e isso para mim é muito gratificante. Então, a senhora iniciou na área trabalhista, eu enfatizo porque tem muitos advogados que iniciam numa determinada área e ficam presos naquela área, né? Uhum. Não optam em falar assim, não, vou fazer uma transição. E então a senhora super recomenda a transição. Não se enquadrou? Muda. Eu recomendo sim, porque a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente gosta. Se eu estiver trabalhando, fazendo meu trabalho, de forma magoada ali, sem querer fazer, eu não vou prestar um bom trabalho, um bom serviço para o meu cliente. Então eu escolhi trabalhar em uma área que me faz bem, que faz me sentir útil, que eu seja útil para as pessoas e colabore na vida das pessoas, né. Então, além de fazer uma transição de área de atuação, a senhora ainda conseguiu trazer propósito para dentro do Exatamente, seu negócio, né, doutora? exatamente. E o propósito é que faz toda a diferença, né? Porque não se trata apenas de ganhar dinheiro, mas é de ganhar dinheiro com algo que é muito maior, né?
Exatamente, fazendo a diferença na vida de muita gente. A gente tem clientes no escritório que, quando começam a receber os seus benefícios, muita gente que nem sabia do direito que tinha, começa a receber o benefício ali mensalmente, é uma ajuda ali para a pessoa, um respiro que ela adquire, e quando recebe o retroativo, liga, manda mensagem chorando, muito emocionados, muito agradecidos, porque conseguiu comprar uma casa, conseguiu comprar um caminhão para trabalhar. A gente teve uma cliente específica lá do Tocantins. Nosso escritório atende o Brasil todo. Então a gente tem uma cliente específica lá do Tocantins com 60 anos de idade. Ela recebeu recentemente o retroativo dela e mandou mensagem pra gente chorando, agradecendo muito, porque ela conseguiu, aos 60 anos, comprar a primeira casa dela. Isso emociona demais a gente, deixa a gente muito feliz com o nosso trabalho, né? Porque olha a diferença que a gente consegue fazer na vida da pessoa, e de muitas pessoas. A gente tem várias histórias nesse sentido. Que incrível. Eu defendo muito a questão do propósito dentro do negócio, né. E todos deveriam tentar colocar o propósito dentro da carreira, independente de qual área de atuação seja. O propósito, ele é essencial para o sucesso dos nossos negócios. Então, pega aí a dica da doutora Nayara, doutores. Doutora, bom, a senhora iniciou na área trabalhista, fez uma transição para a área previdenciária e hoje, especificamente dentro da previdência, a senhora atua em qual área? O nosso foco hoje tem sido num benefício chamado auxílio acidente. Ele é uma indenização que o INSS paga, para quem sofre algum acidente e fica com sequela. Normalmente, as pessoas, na maioria das vezes, não sabem desse benefício, não têm conhecimento. Não é um benefício que é divulgado pelo INSS, nem por nenhum outro meio. Hoje, atualmente, até tem vários advogados atuando nesse nicho, com esse benefício. E por ser, quando eu comecei a advogar, por ser um benefício que era pouco conhecido, foi o benefício que eu escolhi para me dedicar mais, para focar mais nele, nas pessoas que tinham direito e não sabiam desse direito, e aí a gente conseguiu levar esse direito para as pessoas. A senhora respondeu justamente o que eu ia perguntar. Como que a senhora escolheu o auxílio acidente dentro da sua área? Como definir uma área, por exemplo, dentro do direito previdenciário, tendo em vista que são tantas áreas, o direito previdenciário ele é muito amplo, né? E então a senhora focou numa área. Numa área. Eu atuo só no regime geral. O o direito previdenciário, ele é dividido em 2 áreas, regime geral e regime próprio. Regime geral são todos os contribuintes do INSS. Então, as pessoas, empregado, contribuinte individual, os autônomos, os MEIs, são todos contribuintes, para o regime geral, que é no INSS. E regime próprio já são os contratados, seletistas, né, do estado, do município, concursados. Eu atuo só no regime geral. Então, o diferencial da senhora, do escritório da senhora, é que a senhora se especializou nessa área. Isso. Excelente. Doutora, e qual que é a diferença do auxílio acidente? É uma indenização ou ele é um benefício? Como que funciona isso? O auxílio acidente, ele é um benefício indenizatório. É uma indenização que o INSS paga para quem sofreu um acidente e ficou com alguma sequela. Esse acidente, ele pode ser qualquer tipo de acidente. Pode ser um acidente de trabalho, um acidente doméstico, um acidente, de trânsito, qualquer tipo de acidente. Se a pessoa sofreu um acidente, ficou com alguma sequela, seja uma perda de força, redução de movimento, teve uma
perda de capacidade laborativa, ela já pode ter direito de receber o benefício. Doutora, e quais são os requisitos para que uma pessoa que ficou com alguma sequela de acidente possa receber essa indenização? Para receber esse benefício, a pessoa ela precisa ser segurada da Previdência Social, precisa estar contribuindo para o INSS. Pode ser um empregado contratado de alguma empresa, ou pode ser até uma pessoa que tenha sido demitida do trabalho e depois ela sofreu um acidente, mas ela estava num período de graça. O período de graça, ele é um período de 12 meses após a dispensa do emprego e que ela continua segurada. O INSS, ele funciona, como um seguro de carro ou um plano de saúde. Enquanto você paga, você é segurado. A partir do momento que você deixou de pagar, você não é mais segurado, certo? Só que no caso do INSS, como é uma previdência social, esse seguro, depois que a pessoa para de pagar, então, fui demitido ou parei de pagar ali as minhas contribuições, eu continuo segurada por 12 meses. Então, nesse período, ele é chamado período de graça, a pessoa ela pode ainda ter direito de receber o benefício. Entendi. É muito importante esclarecer isso, porque muitas pessoas fazem confusão, né? Uhum. Se é um benefício, e principalmente em quais requisitos, né, para eu ter ou não esse benefício, né? Uhum. Eh, Mesmo quando a sequela é considerada leve, ainda assim a pessoa pode ter direito ao auxílio acidente? Sim, pode. E esse é um dos maiores erros que a gente, vê no escritório e que inclusive o INSS, comete. A pessoa ficou com uma redução leve da capacidade ali reduziu 5% da capacidade de trabalho dela. O INSS normalmente, na maioria dos casos, ele acaba, não concedendo, ele acaba indeferindo o benefício, o requerimento da pessoa. Mas e aí a gente vai para o judicial, a gente entra com processo para demonstrar que aquela pessoa ela realmente tem uma redução de capacidade, mesmo que seja mínima, a pessoa tem direito de receber o benefício. Porque não é o grau de limitação que vai gerar o direito de receber o benefício, mas sim ela ter tido uma redução de capacidade. Aí o INSS ele tem o dever de indenizar aquela pessoa pela redução que ela teve. Doutora, essa redução, sendo mínima ou não, tem alguma coisa a ver com o valor do recebimento? É proporcional? Não, não é. O valor do benefício, ele é calculado de acordo com o valor do auxílio-doença que a pessoa recebeu ou que receberia, porque pode ter casos de a pessoa não ter recebido o auxílio-doença, mas solicitar o auxílio-acidente e conseguir receber o benefício. Aí é feito um cálculo de acordo com o valor que das contribuições que ela vertia para o INSS. E a partir desse valor que é feito o cálculo do auxílio acidente. O auxílio acidente ele é pago quando a pessoa recebia o benefício de auxílio doença, vamos supor que ela recebia um salário mínimo. Vamos colocar no salário mínimo de hoje, R$ 1.620. Se ela for receber o auxílio doença hoje, vai ser 50% desse benefício. Então, o auxílio acidente dela vai ser no valor de R$ 810. Se a pessoa receber R$ 3.000, o benefício dela vai ser de R$ 1.500. E aí, se for o teto, ele vai ser 50% do teto. Não, o valor do auxílio acidente é 50% do valor do auxílio doença que a pessoa recebeu ou receberia. Doutora, é possível receber o benefício de auxílio acidente sem ter passado pelo recebimento do auxílio doença ou auxílio acidente? Sim, é De possível. forma direta? É possível. Tem vários casos de pessoas que sofreram um acidente e estavam no período de graça, por exemplo. Ela não estava trabalhando, ela tinha deixado o emprego, já tinha 4 meses, sofreu um acidente, estava sem contribuir
e aí ela, pensou que ela não teria direito de receber o auxílio-doença e não requereu o benefício no INSS. Então, ela pode pedir, assim que ela, tiver conhecimento do benefício que ela tem direito de receber, o auxílio acidente, ela pode ir solicitar diretamente o auxílio acidente no INSS, que o INSS vai fazer a análise, das contribuições, né, do período se ela era segurada na época do acidente, e vai conceder ou não o benefício dela. Excelente. Então você que sofreu algum, acidente de trabalho ou até mesmo fora do ambiente de trabalho, uma vez que você esteja no período de graça, que é no máximo 24 meses, né, doutora? E ele é 12 meses, mas ele pode ser prorrogado por mais 12, caso a pessoa comprove que ela ficou desempregada nesse Naquele período. período, né? Se ela comprovar que ela esteve desempregada procurando trabalho, mas ficou desempregada, o período de graça ele pode ser prorrogado por mais 12 meses. Mas em regra são 12 meses o período de Tá. graça. Então, em regra, 12 meses para você que sofreu um acidente de trabalho ou até mesmo um acidente fora do trabalho, você pode ter esse benefício. Então, é importante que você fique atento aos seus direitos, tá? Doutora, muita gente acredita que esse direito, inclusive, só existe em acidente de trabalho, né? Então, quem sofre um acidente fora desse ambiente profissional pode ter direito, né? Sim, pode. Qualquer acidente gera direito ao benefício de auxílio-acidente. Pode ser um acidente de trânsito, um acidente de trabalho, um acidente doméstico, um acidente jogando bola, pode ser qualquer tipo de acidente. Sofrer um acidente, eu caí da própria altura. Só simplesmente estava em pé ali e caí. E quebrei a perna. Foi um acidente, você pode receber o benefício de auxílio-acidente. Então, tem muita gente perdendo dinheiro, né, doutora? Muito. Porque me parece que existe uma crença de que esse benefício é estritamente para quem sofreu acidente de trabalho, né? Exatamente. Muita gente comete esse erro, acredita que esse benefício é só para quem, sofreu acidente de trabalho, mas não. E aí, nesses casos é que a pessoa fica deixando dinheiro perdido, né, perdendo dinheiro. Doutora, é possível receber auxílio acidente e continuar trabalhando normalmente? Sim, é possível. E o auxílio acidente, ele é uma indenização, ele é um benefício que o INSS paga para compensar uma perda de capacidade laborativa da pessoa, uma redução de capacidade. Então, a pessoa pode sim continuar trabalhando, pode sim continuar exercendo a mesma função, ela não precisa nem trocar de função, ela pode continuar exercendo a mesma função. Se ela exerce essa função com maior dificuldade, ela tem direito de receber o benefício e ela pode continuar sim trabalhando. Inclusive, abrir um CNPJ. Inclusive, Atenção você que tem receio de solicitar um auxílio acidente em razão de estar trabalhando ou de ter um CNPJ, estar registrado. Não existe impedimento para você receber o seu auxílio acidente. Não deixe de pesquisar sobre essa possibilidade para você. Consulte um advogado de confiança, tendo em vista aí que você pode estar perdendo dinheiro. Então, fique atento aos seus direitos. Isso quebra um mito comum e traz mais segurança para quem tem receio de buscar ajuda, né, doutora? De exatamente. que desse conhecimento da senhora, essa explicação da senhora, demonstrar para essas pessoas que elas não vão perder o direito delas, não vão perder o benefício, uma vez que ela esteja registrada ou venha abrir um CNPJ. Exatamente. Muito obrigada, doutora. Muito importante a sua explanação. Doutora, 10 anos praticamente já na área de auxílio acidente, né? 10 anos. Qual é o erro mais comum que faz o INSS negar esse benefício? Ah, sim. O INSS, os peritos do INSS, eles acabam confundindo redução de capacidade com incapacidade.
Incapacidade é você estar incapaz para exercer a sua atividade laborativa. Ah, eu quebrei a minha perna, eu não consigo andar e o meu trabalho é caminhando, né? Eu acabei de quebrar, estou ali engessado ou com pino ainda. Eu estou incapaz de voltar ao trabalho. Nesse período em que a pessoa está incapaz, ela pode receber o auxílio doença, que é um benefício pago para quem está afastado do trabalho. E a redução de capacidade é diferente. Eu consigo trabalhar, só que eu trabalho com um pouquinho de dor, com um pouco de limitação de movimento, perdi um pouco da minha força, mas eu posso continuar trabalhando. Então, o auxílio acidente ele é pago para essas pessoas que sofrem redução de capacidade. E o INSS muitas vezes acaba confundindo isso, confundindo, né? Porque eles sabem. Confundindo de propósito. Confundindo de propósito, porque eles sabem que o que é o quê. Mas eles fazem essa confusão para poder negar o benefício dos segurados. E doutora, o INSS ele indefere qual que é a porcentagem de indeferimento, assim, 90, 80%? Mais de 90%. Então tem que judicializar mais de 90%. Mais de 90%. Nos casos de auxílio a acidente, sim. Mais de 90%. E quanto tempo, uma vez que propôs a ação no judicial? Não, vamos calcular entre o período administrativo e a ação judicial, quanto tempo que leva para ser concedido esse benefício? Em média, 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos. Isso é porque é rápido, né? Esse é o benefício que é concedido mais rápido, né? 2 anos e meio. Ah, mas aí a pessoa recebe o retroativo também de forma compensatória, né? Sim, recebe desde a data do requerimento. Então, ó, não desista do seu benefício, caso você preencha os requisitos, por conta da demora, pois existe uma compensação que é o retroativo que a justiça sentencia o INSS a pagar. Em que situações o perito reconhece a sequela, como ainda assim o benefício pode ser negado, né? Mesmo o perito reconhecendo que existe uma sequela, ainda assim ele nega o benefício, né, doutora? Acontece, isso acontece muito. Muitas vezes o perito reconhece que existe sequela, mas ele fala que não tem redução de capacidade. E se a gente perdeu, tem alguma sequela, tipo uma perda de força, uma perda de movimento, parte do movimento, é quase impossível você não ter perdido parte da sua capacidade de trabalho. Se eu perdi um pouco da minha força, eu perdi capacidade de trabalho. E isso os peritos confundem muito, a sequela com redução de capacidade, com ausência de redução de capacidade. E como que prova essa redução, doutora? Através da perícia médica. Aí, assim, essa perícia, a parte em que é mais confuso é na parte administrativa. Geralmente, os peritos eles falam que tem sequela, mas que não tem redução de capacidade. No processo judicial já é um pouquinho diferente. Não muito, mas é um pouquinho diferente, porque a perícia é um pouco mais bem feita. Os peritos eles avaliam melhor os segurados do que na perícia administrativa. E aí sim a gente consegue comprovar a redução de capacidade. E o INSS, doutora, ele deveria conceder esse auxílio acidente, porque veja só, a maioria deles passa pelo processo de auxílio-doença, né? Já recebe o auxílio-doença ou auxílio-acidente. O INSS já não deveria conceder de forma automática? Sim, o INSS ele deveria conceder o auxílio acidente de forma automática após a cessação do auxílio doença. O segurado que ele requereu o auxílio doença por conta de algum acidente que ele tenha sofrido, ele deveria sim, após a cessação do auxílio doença, ter convertido esse benefício em auxílio acidente automaticamente. Mas o INSS ele acaba que ele não chama os periciados para fazer uma perícia e avaliar se esse segurado ficou com alguma sequela depois da recuperação dele.
E aí, por esse motivo, ele acaba não concedendo o benefício automaticamente. E aí que a gente entra, e faz o requerimento judicial. A gente entra com o processo pedindo a concessão do auxílio acidente desde a data da cessação do auxílio doença. Então, olha só, muito importante que quem teve o seu benefício encerrado, busque orientação jurídica, porque o INSS não vai automatizar o benefício, né, doutora? Exatamente. Existe prazo, doutora, para pedir esse benefício ou a pessoa pode buscar esse direito anos depois? Pode buscar o direito anos depois. Quantos anos, doutora? Assim, a vida toda? Não tem prazo, a vida toda, a vida toda. A gente tem clientes lá que sofreram um acidente em 1990 e bolinha. E, receberam auxílio doença, né, sofreram um acidente lá em 1900 e pouco. E hoje a gente, faz o requerimento do auxílio acidente para ele e ele, tem esse benefício concedido. E tem retroativa, doutora? Tem retroativo, mas tem um porém. Ele recebe só os últimos 5 anos contados a partir da data em que deu entrada no processo judicial. Então, cada mês que eu demoro para solicitar, para entrar com o processo, é mais um mês de benefício que eu estou perdendo. Excelente. Então, muita atenção. Se você está achando que porque sofreu um acidente há décadas atrás, você ainda pode fazer jus ao benefício de auxílio acidente. De suma importância que você procure um advogado especialista nessa área. Doutora, na sua experiência, por que ainda existem tantas perícias mal feitas, tanto no INSS quanto na Justiça? E como que isso impacta direto na vida do segurado? Essas perícias, elas acabam sendo feitas de forma muito rápida, muito superficial. Os peritos acabam analisando somente documentos e não fazem a avaliação física do segurado corretamente, de forma profunda, aprofundada. Eles não avaliam o segurado do jeito que deveriam avaliar. E aí, nesses casos, é que eles acabam, reconhecendo que existe uma sequela, mas não reconhecem que existe redução de capacidade. Por exemplo, no caso do auxílio acidente, além da avaliação física, os peritos, eles precisam analisar qual que era a função que esse segurado exercia na data do acidente. O que que ele fazia? Ah, ele era pedreiro. Ele era pedreiro, mas, o que que o pedreiro faz? Se o pedreiro, perdeu força da mão dele, ele vai conseguir carregar peso, carregar tijolo, carregar saco de cimento da mesma forma que ele carregava antes de ter sofrido o acidente? Não, ele não vai, ele vai ter tido uma redução de capacidade. E é nesse ponto que os peritos acabam falhando. Eles avaliam somente os documentos que o periciado leva, eles não fazem uma perícia, de forma adequada, uma avaliação física, correta, e não fazem a avaliação da função que aquela pessoa exercia na data do acidente, que é o mais importante. Porque o auxílio acidente ele é devido somente para quem sofreu redução da capacidade para aquela função que ele exercia na data do acidente. Não é qualquer redução de capacidade. Ele tem que ter sofrido redução de capacidade para a função que ele exercia na data do acidente. Então, eu sofri o acidente lá em 2010, eu vim requerer o benefício somente hoje. Hoje eu trabalho de auxiliar administrativo, eu fico só sentada no computador, não faço esforço físico. Então, para minha função de hoje, eu não tenho redução de capacidade. Mas na época do acidente, eu exercia uma função braçal e que para aquela função eu tenho redução de capacidade. E é isso que deve ser analisado e que não é feito de forma correta. Excelente explicação, doutora. Doutora, e se a senhora pudesse corrigir uma única injustiça que mais a senhora vê nos casos de auxílio acidente hoje, qual que seria, doutora? Tem, assim, algo que acontece com muita frequência, que é, assim, muito injusto com os segurados? A principal injustiça é ver muitas pessoas que têm direito de receber o benefício, tendo seus benefícios negados.
Essa é a principal injustiça. O que eu acabei de falar. Essa falta de análise da correlação ali da, redução de capacidade com a função que a pessoa exercia antes, a falta de, realização de uma perícia de forma completa, de forma, segura, bem feita, isso acaba, ceifando o direito de muitas pessoas. Tem muita gente que tem direito de receber o benefício, que tem redução de capacidade, que a gente vê tem muita gente que tem redução de capacidade aparente e que, mesmo assim, por conta de perícia mal feita, por conta de requerimentos mal analisados, de análises mal feitas, tem seus benefícios ceifados. E essa é a maior injustiça hoje. Então, o conselho que a senhora deixaria para essas pessoas, qual que seria, doutora? Procurar sempre um advogado para ser bem orientado para poder fazer valer o seu direito, porque muitas vezes sozinho você acaba não sabendo bem qual é o seu direito, o que você pode fazer, o que você deve fazer para conseguir ter o seu direito garantido. E um advogado, nesse caso, é de extrema importância. Eh, Senhores, são muitos detalhes. Daí a importância de um advogado especialista na área. 1 hora e meia de entrevista, a doutora Nayara só falando das peculiaridades desse direito. Então, daí a suma importância de se orientar com um advogado especialista da área. Doutora, agora eu quero primeiramente agradecer a senhora, o escritório da senhora como parceiro aqui do nosso ecossistema. E eu queria saber da senhora como que como que o nosso ecossistema contribuiu para o escritório da senhora? Ah, sim, o ecossistema contribuiu muito, porque, como a gente conversou aqui, a minha área é o direito previdenciário. Eu não atuo em direito civil, em direito do trabalho, em direito penal, eu não atuo em outras áreas. Então, o ecossistema me ajudou muito nisso. Eu não recuso mais cliente. Os meus clientes que vêm com outros processos, eu acabo enviando para o ecossistema, e essa parceria tem sido muito útil. Doutora Nayara, e como que faz para acompanhar o trabalho da senhora? Eu agradeço também pelo convite de estar aqui, foi muito bom compartilhar um pouquinho do meu trabalho com vocês. E para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, do meu escritório, o nosso Instagram e Facebook é Garcia Lima Advogados. Doutora Nayara, uma honra. Muito obrigada. Estou muito feliz em ter o escritório da senhora como parceiro aqui do nosso ecossistema. Entrevistar a senhora é uma honra para mim. Eu que conheço a sua história desde o começo, né? E fico muito feliz de ver todo o seu sucesso. E a senhora hoje abrilhantou o nosso espaço aqui. E eu tenho muito orgulho da senhora. Deixa eu chorar aqui. Pessoal, Obrigada. eu formei com a Nayara. Vou contar aqui para vocês, eu formei com a Nayara e eu pude acompanhar todo o crescimento dela, a superação da Nayara e hoje, assim, o que a gente pode extrair, para nossa advocacia aqui, é a importância de focar numa área. Ninguém consegue ser bom em tudo. A gente precisa definir, entender naquilo que a gente é bom e explorar aquilo, da forma mais eficiente que a gente puder. E o ecossistema, ele está aqui justamente para isso. Hoje nós temos advogados especialistas em todas as áreas. Temos os membros advogados membros do escritório, do nosso ecossistema, e os escritórios parceiros que hoje podem atuar em todas as áreas, podendo contar com com os nossos advogados intelectuais aqui do ecossistema. Então, eu agradeço a participação da senhora, doutora. Volte quantas vezes a senhora quiser, tá? E divulguem o nosso trabalho, né? É importante que os colegas divulguem. O advogado ele não é um opositor. A gente pode enxergar o colega advogado como um aliado, né? E hoje a gente trabalha num regime colaborativo no qual o nosso modelo de negócio permite que todos
cresçam, que todos consigam aí se destacar dentro da advocacia. E esse espaço aqui é inclusive para isso, para promover os advogados que fazem parte do nosso ecossistema. Então, agradeço também a todos que vêm, a todos os membros do ecossistema, o apoio aqui da Caixa de Assistência dos Advogados, a OAB Mato Grosso do Sul, que tem apoiado o nosso trabalho, e seguimos aí buscando se desenvolver, crescer, entrevistar, abrilhantar o nosso espaço aqui com os nossos convidados, e todos vocês aí são muito bem-vindos a divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado, até a próxima.